Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à palestra do Sexto CONAD. Meu nome é Ana Pereira, para quem ainda não me conhece, já não viu outros vídeos por aqui, eu sou diretora de Tech da Cypher Learning no Brasil. Eu trabalho com plataforma educacional já há muito tempo, sou designer educacional com especialização em métodos e recursos de aprendizagem também e tecnologias educacionais. Então eu tô aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre gamificação e uma coisa mais específica sobre gamificação, que é o storytelling, né, que é uma ferramenta independente, mas eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre como essa ferramenta ela pode ajudar a processos de gamificação ficarem ainda mais bacanas, engajadores, ainda mais complexos também, né? Complexos no sentido de ficarem mais enriquecidos do que a gente simplesmente usar pontos, medalhas e placares, que é uma estratégia muito válida, mas que hoje em dia também já é uma estratégia de rotina, né? Então, para hoje eu queria trazer uma novidade, trazer um tópico que a gente teve bastante experiência na minha empresa ano passado, que a gente conseguiu aplicar alguns projetos internos nesse sentido, e eu achei interessante compartilhar com vocês como isso pode ser aplicado em diferentes contextos, né? Então eu vou mostrar um pouco aqui a apresentação, bem rapidamente, sobre alguns conceitos mais básicos, mais teóricos, bem rápido mesmo. E daí depois disso eu vou passar um pouco pro prático, né? De como a gente realmente aplicou esses conceitos de storytelling dentro da gamificação. Eu não vou me atentar no que é o storytelling, no que é a gamificação, em toda essa parte aí que a gente não é o foco no caso, né? Porque a gente quer ver como essas partes funcionam em conjunto agora, né? Então eu vou apenas dar uma explanada geral básica de onde vem isso, né? De por que a gente gostaria de usar isso, de qual foi o objetivo da gente querer usar o storytelling aliado à gamificação e por que isso se mostrou uma ferramenta poderosa e que pode ser aplicada em muitos contextos educacionais, né? Eu tive essa ideia, eu tive esse momento, né, de querer falar sobre isso, porque eu já trabalho com gamificação em outras plataformas há bastante tempo, né, esse processo de educação à distância e tudo mais, e a gente sabe que já virou rotina, né, eu já acompanhei esse processo desde o começo, quando a gamificação estava engatinhando, ainda se debatia se era interessante ou não, se ia ser usado ou não, que hoje em dia parece até uma coisa muito engraçada, né, de se pensar, porque já é quase uma obrigação, e isso é um problema também, sabe, eu vejo que isso é um grande desafio de você ver as coisas como o que uma vez foi pioneirismo, agora é obrigação, e você acaba perdendo um pouco o espírito de, às vezes, por que usar isso e como isso realmente pode ajudar, né? Por que isso era pioneiro antes, se agora virou rotina? Né? Então a gente não pode perder essa faísca, né? A gente não pode perder todo o trabalho que foi realizado para transformar esse método em algo rotineiro hoje, em algo que pode ser usado realmente para ajudar os estudantes, né? Não perder o foco, esse objetivo, que é a gamificação, muitas vezes para o engajamento, muitas vezes para tornar o conteúdo mais interessante, mais fácil de ser absorvido, né, e tornar esse dia a dia da educação à distância mais agradável, mais humanizado, né, hoje em dia também se pensa muito nisso, então agora que a gente já passou da fase de debater se a gamificação é útil ou não, a gente tem que ir além, né, a gente tem que mostrar como aprimorar essa gamificação e como usar isso de formas sempre cada vez mais inovadoras, né, não apenas pensar ali que por uns pontos, por umas medalhas vai ser o bastante, né? No primeiro momento pode ser bacana, mas sempre pensar nesse contexto e pensar de formas simples, também não querer reinventar a roda, não querer fazer isso de formas muito complexas e às vezes que não acabem não tendo o efeito esperado, mas pensar em como a gente pode usar a gamificação com outros recursos que a gente também já usa e que sabe que são bacanas. Então, por isso que eu pensei em trazer esse contexto hoje, esse caso de gamificação como storytelling, que tem muita sinergia, esses dois recursos, e eu gosto muito de trabalhar com os dois da mesma forma, porque eles se encaixam muitas vezes, né? Porque a parte de gamificação, muitas vezes você lembra de jogos, você lembra de histórias, você lembra de humanização, você lembra de processos de história mesmo que toquem estudos de caso, que acabem se aproximando de você e do seu aluno, de você e do seu colaborador, não apenas para escolas, mas também para empresas, muitas vezes, né? E que apelam muitas vezes para a parte mais humana dos estudantes, a parte mais divertida, a parte mais lúdica, não apenas lúdico no sentido de infantil, né? Que eu sinto que às vezes essa é uma concepção que as pessoas acabam tendo, mas lúdico no sentido de realmente tocar o seu afeto, né, a sua parte emocional humana, e que isso auxilia o aprendizado, né, muitas vezes. Muitas vezes a gente lembra que a gente tinha alguma certa atividade quando a gente era aluno, um certo professor que falava as coisas de uma certa maneira, que acabava deixando isso muito mais fácil de entender, muito mais simples, e coisas que você acaba lembrando muitas vezes até hoje,
ou que você acaba colocando dentro, internalizando muito mais fácil do que por métodos mais tradicionais, mais rotineiros e tudo mais. E eu sinto que é um grande desafio a gente levar isso para a educação à distância, e a palestra de hoje, esse caso de hoje, é um pequeno exemplo de como eu acho que a gente pode começar a pensar nesse sentido e a pensar nesse tipo de estratégia, né, com as ferramentas que muitas vezes a gente já tem à mão, a gente já tem à disposição, e pensar um pouco a multidisciplinaridade das ferramentas e-learning também, né? Não usar a gamificação sozinha, não usar o storytelling sozinho, né? Ver o que tem sinergia e criar um projeto novo em cima disso, né? Porque muitas vezes eu sinto que a inovação ela não é apenas você inventar uma coisa nova, mas você juntar duas ou mais itens existentes que acabem criando uma terceira, uma quarta aplicação nova, um contexto novo, enfim. É um processo sem fim e é um processo que está ao alcance de todos, eu acredito, sabe? Não é uma coisa que você precise esperar uma grande empresa, esperar o Google fazer, alguma coisa nesse sentido, sabe? Você pode aplicar isso no seu próprio colégio. A gente teve vários exemplos ano passado de várias instituições que conseguiram fazer esse tipo de ação, né, esse tipo de atividade, que conseguiram ir para frente e além com seus alunos, principalmente nesse momento tão desafiador, né, que a gente não pode ignorar, ainda mais a gente que trabalha com EAD, que trabalha com educação no geral, a gente realmente não pode ignorar que a gente ainda está numa situação complicada, esse ano ainda vai ser um ano também difícil, e que a gente pode fazer o máximo possível para ajudar os nossos estudantes e os nossos professores a encararem aí o dia a dia. Então, vou parar de falar um pouco aqui essa primeira parte mais contextualizada, né? Essa parte mais da visão, né? A visão que vem por trás da palestra de hoje. E eu vou passar um pouco aqui agora para o PowerPoint para a gente ver alguns exemplos e depois eu vou passar para o site para ir explicando a fundo o que eu quero dizer com tudo isso. Então, vamos lá. Então, agora, partindo para a apresentação, aqui a gente pode ver a primeira parte, né, para além do PBL, Storytelling no Engajamento de Conteúdos Gamificados, que é o foco hoje aqui do nosso trabalho. Para começar, vou apresentar rapidamente os tópicos que a gente vai conversar, que é a gamificação humanizada, o Storytelling na educação. A gente vai mostrar um caso prático e daí chegar às conclusões, informações de contato e tudo mais. Então, para começar, o que é a gamificação humanizada, que eu comentei antes e coloquei aqui na apresentação também? Ela se trata do design focado na pessoa, no design focado no que motiva a pessoa enquanto ser humano, sabe? Não enquanto, digamos, trabalhador, ou uma coisa mais focada na função, que muitas vezes é o que acontece. Você precisa que a pessoa, muitas vezes, cumpra um certo objetivo, ou que adquira determinada competência, e esse é o objetivo prático, né? O objetivo funcional da gamificação. Mas a gente vê muitos trabalhos hoje em dia, atualmente, que eu vou mostrar no final também a referência que eu usei, que propõe uma gamificação focada na pessoa e no que motiva ela, no âmbito mais pessoal, no âmbito mais internalizado, do que simplesmente o foco ali, o objetivo do trabalho, uma coisa mais fechada ali, não apenas na função do que a pessoa precisa exercer. Ela se trata de você entender por que uma pessoa faz determinadas coisas, muitas vezes que, mesmo que não tenha um objetivo final, mesmo que ela não vai ganhar um dinheiro, mesmo que ela não vai conseguir uma promoção, por que certas situações fazem com que uma pessoa se preste a trabalhar, se preste a gastar energia em tarefas que não necessariamente têm ali uma gratificação mais tradicional, digamos assim, uma gratificação palpável, né, que é o objetivo dos jogos, porque muitas vezes por que jogamos jogos? Para nos divertirmos, para distrairmos a cabeça, para termos uma satisfação mais pessoal. E o design focado na pessoa indica que você consegue transferir esse tipo de estratégia para também situações de trabalho, situações de estudo, situações que têm um objetivo final, né, mas também trazendo esse lado humanizado para realmente proporcionar que as pessoas tenham interesse real de fazer aquilo e dessa forma retendo melhor a informação e também atingindo os objetivos mais rapidamente e com menos atrito, né? Que a gente também vê que é uma questão muito importante hoje na situação que a gente está de pandemia, de home office, que as distrações são muitas, que muitas vezes é difícil você se focar numa tarefa só de cada vez. A gente tem um aumento crescente de questões de você não ter, das pessoas não conseguirem se focar em tarefas ou de terem mais dificuldade do que antes nesse tipo de coisa. E realmente encontrar a motivação, encontrar o interesse, muitas vezes pode ser a saída para você conseguir
cumprir essas atividades e conseguir um sucesso numa gamificação, num estudo online que seja. E para isso a gente está vendo que existe muita questão da armadilha do PBL. O que é a armadilha do PBL? Não é dizendo que os pontos, as medalhas, os placares são inúteis, não é que eles não são, mas muitas vezes o que acontece, que eu tinha comentado no começo, é que eles são usados, simplesmente são usados como mecânicas. Eles não são usados com um conceito por trás, com um objetivo por trás, que viria aí a humanização. E o PBL seria apenas a maneira, né, a estratégia de você aplicar essa humanização, aplicar esse design focado na pessoa. Eles não são o fim, eles são o meio. E muitas vezes eles são usados como fim. Muitas vezes as estratégias de gamificação se resumem a aplicar o PBL, que ele pode ser aplicado tecnicamente de uma forma muito bacana, de uma forma muito eficiente, mas ainda não conseguir aquele engajamento, não conseguir aquela retenção dos estudantes, que é o objetivo final, que realmente não é uma coisa fácil de se atingir, não é uma coisa que você simplesmente consegue com uma receita de bolo, mas que, se você souber que o PBL é um meio pro fim desse design focado no ser humano, você já consegue aí ter um passo a mais para conseguir desenvolver uma estratégia realmente eficiente e enriquecedora para os seus estudantes, né, que tem uma significância maior. É para isso que a gente tem que ir além dessas mecânicas de jogos, para a gente focar no que o seu jogo quer passar, no que a sua gamificação precisa obter ao final. E para isso a gente tem uma pergunta muito interessante que vem no próximo slide. Como eu quero que o meu usuário se sinta. Não é que competência eu quero que ele adquira, não é que nota mínima eu quero que ele tenha, não é isso. Isso é outro momento. Mas para esse momento de gamificação, de estratégia de gamificação, a gente vai focar no como eu quero que o usuário se sinta, o que eu quero que ele aprenda ao final disso, o que eu quero que ele tire daqui para a vida dele, digamos assim, não apenas no objetivo final ali do trabalho, da função dele. Eu quero inspirar ele, eu quero que ele adquira mais conhecimento, eu quero que ele conheça melhor minha empresa, eu quero que ele conheça melhor as estratégias de aprendizagem que a gente vai usar, como eu quero que ele se sinta, o que eu quero que eu tire disso como objetivo final. Quando ele terminar tudo isso, o que ele vai levar para a vida dele, digamos assim. É uma questão talvez até um pouquinho filosófica, mas são coisas muito humanizadas, que a gente acaba, muitas vezes, se você pensar no que te toca, no que te propõe, cada vez mais essas são as questões que tocam as pessoas, as questões que realmente ficam internalizadas dentro de um estudante, dentro de um colaborador. E colocando isso aqui, você consegue fazer isso, que isso se torne uma parte integrante da vida da pessoa, não apenas ali um trabalho, um jogo gamificado que ele tem que ir fazer, atingir 50 pontos, ganhar 3 medalhas e pronto. É importante você saber por que você está fazendo tudo isso, né? E o que você quer que ele se sinta ao final dessa jornada, né? A gente gosta de usar a palavra jornada também, em muitos casos de gamificação, para que de uma jornada você tira algo para sua vida, né? Ela não termina ali. Então, isso é uma questão da humanização que também é importante você pensar. E para isso, o storytelling ele é bastante útil, porque ele te coloca infinitas possibilidades. Para você conseguir fazer essa questão da humanização do usuário, você vai ter várias ideias, você vai ter vários métodos de se fazer isso. E aqui a gente está focando em usar o storytelling, né? Por isso que eu juntei a gamificação com o storytelling. Porque ele te dá muitas chances de você fazer isso de várias maneiras diferentes. Ele se encaixa na prática em várias questões. Talvez esteja sendo um pouco motivacional, um pouco filosófico esse começo, mas vocês vão ver que ele se traduz de forma muito simples quando você realmente aplica. Mas é importante a gente entender esse começo, entender de onde que vem a importância da humanização dos processos, inclusive na gamificação. Tá? E por isso que a gente se foca em colocar o PBL como uma ferramenta, ali como uma coisa secundária, e não como a gamificação em si. Sabe? Isso é uma coisa bastante importante de você se pensar. E por que eu resolvi trazer o storytelling? Porque o storytelling é muito flexível. Você vai ter várias maneiras de se fazer um storytelling. Aqui a gente tem 3 exemplos, que é a jornada do herói, os 3 atos e dramatização de histórias reais. Então, jornada do herói é um tipo de storytelling que você pode fazer em 8 etapas, né? Vocês podem dar uma olhada, pesquisar em detalhes como se faz, mas elas são estratégias de storytelling. Histórias que são contadas em 3 atos também, início, meio e fim. Dramatização de casos reais, quando você tem um documentário que é mais dramatizado, ou um filme que é baseado em casos reais também, que vai usar tanto o fato quanto a ficção para contar uma história, para passar uma mensagem.
que também causa muito impacto, é um método muito impactante mesmo, então ele tem sido muito usado, né, pela Netflix. Você tem vários exemplos, por exemplo, a gente teve o filme da Suzane esse ano, que são os 2 filmes, né, A Menina que Matou Meus Pais, o Menino que Matou Meus Pais, A Menina que Matou os Pais, é um exemplo de dramatização, porque ele está contando um caso real muito sério, mas está se usando de estratégia de storytelling para isso, né, é um compromisso muito grande que você tem para contar esses tipos de história também. Então, a gente já pode ver que na educação ele também é muito usado de várias formas. Ele está falando em formas gerais e aqui a gente pode ver alguns exemplos de como que ele é usado na educação também. A gente tem histórias de ficção que muitas vezes são usadas como uma lição de moral ao final, para que os alunos consigam tirar ali uma moral, o que uma história pode te trazer para a sua vida. Questões de jornada pessoal, inspiracionais também. Muitas vezes você vê isso em casos de empresas, de como uma empresa chegou em determinado ponto, depois de 80 anos, ali a jornada dos fundadores, passando por dificuldades até chegar nos dias atuais. Muito importante também o storytelling para mostrar valores da empresa. Isso pode se refletir em vários momentos diferentes. Também os valores essenciais humanos também. Você pode ter histórias com moral, você pode ter casos de documentários também que mostrem determinadas situações da humanidade, como a gente tem vários documentários também da Netflix mostrando, por exemplo, a questão do lixo, a questão do aquecimento global. Então, vários casos que você mostra isso com uma forma de storytelling para que impacte as pessoas. O storytelling é muito importante para causar impacto e dessa forma na educação você pode adaptar isso de diversas formas diferentes também. E a gente vai ver aqui agora também um caso prático, já colocando todo esse início que eu comentei ali, a gente vai ter um caso prático, que foi um caso empresarial interno da minha empresa, que a gente criou uma certificação online, que é um objetivo muito prático, um objetivo nada fantasioso, digamos assim. A gente trabalha com plataforma, e a gente criou uma certificação interna para ensinar clientes, ensinar colaboradores a usar essa plataforma educacional, né, o nosso LMS. Então, ele, em termos extremamente frios, é uma série de tutoriais, né, que você vai aprender a usar o sistema ali. Parece algo muito frio, algo muito, às vezes até chato, né? Você vai ver vários tutoriais ali de como que você usa um sistema, e é isso. Mas justamente para tornar isso uma experiência mais bacana, para tornar isso uma experiência realmente impactante para todo mundo que for usar, a gente colocou isso com um storytelling na gamificação. Então, não é apenas um sistema que você vai aprender, você vai ter uma road trip mostrando desde o começo até o final como você vai usar esse sistema e aos poucos você vai aprendendo várias coisas e não apenas aprendendo ali as funções, você vai aprender trivias de vários países. De onde que vem isso? A minha empresa, Cypher Learning, ela é uma empresa global, a equipe é global, nós temos regiões no Brasil, temos regiões na Europa, nos Estados Unidos, o nosso time é muito diversificado, e isso se reflete na gamificação, porque em cada nível da gamificação do jogo, desse curso, você vai chegar a lugares diferentes. Então, quando você atinge determinados pontos, faz determinadas tarefas e ganha determinadas notas, você vai ter ali, você está no Brasil, você está no México, você está na Alemanha, então você vai indo de país em país, e esses países são os países onde nós temos escritórios, onde nós temos equipe, e a gente tem o lugar favorito de cada pessoa ali que participou da criação desse jogo, colocando uma trivia, colocando alguma informação legal sobre o lugar. Então, conforme ele vai avançando no jogo, ele também vai aprendendo mais sobre o mundo, digamos assim. Por isso que é uma road trip, que a princípio não tem uma relação direta com o objetivo do curso, né, que é aprender um sistema educacional, mas ele tem ali um objetivo que é mostrar um pouco da nossa visão, dos nossos valores e de por que a gente faz isso de forma global. E agregando ali um conhecimento diferente e dando um pouco mais de motivação, uma coisa que não seja extremamente óbvia, extremamente apenas os pontos e as medalhas ali que eles fazem e pronto. E a gente tem níveis secretos, a gente vai ter diferentes medalhas para eles ganharem em cada lugar e tal. Eu vou mostrar um pouco para vocês como funciona na prática, mas essa é a ideia do jogo. Então, não apenas você vai ter a gamificação básica do PBL, mas por trás do PBL você tem esse conceito de viagem ao redor do mundo. Por quê? Porque a empresa é global e tem pessoas diversificadas
que estão nesses lugares que você vai passar, digamos assim, conforme você avança em cada nível do jogo, conforme você completa os tutoriais, as atividades e tudo mais. Então, tudo isso foi pensado para que se torne uma experiência única, uma experiência completa. Então, quando a pessoa termina essa certificação, ela não apenas vai levar o conhecimento ali da plataforma técnico, mas ela também, com certeza, vai aprender coisas diferentes de vários países e ter ali um momento mais divertido, ter um momento para se distrair um pouco da tarefa, da atividade, né, para ter um gás ali diferente. Então, essa foi a proposta. Agora eu vou passar para o site mesmo para vocês verem na prática como esse sistema funciona e vocês já vão ter uma boa ideia de como que ele funciona na prática. Agora aqui vocês podem ver que a gente entrou no sistema, que tem o curso que está gamificado, que a gente vai ver como que funciona. E aqui a gente tem o curso que ele está matriculado, a gente tem a área de competências, mostrando aqui todos os itens que ele precisa aprender tecnicamente dentro desse curso. Ele está em inglês mesmo, mas vocês vão ver que vai ser simples de entender a lógica. Será que a plataforma está em português porque você pode alterar o usuário também e tudo mais. Só apenas o conteúdo que está em inglês porque ele é geral. Mas aqui você tem todas as competências que ele precisa aprender. Ele já foi começado, então aqui vocês podem ver quanto que ele tirou em cada atividade, as que ele ainda não fez e tudo mais. Voltando aqui para a parte de cursos. Você pode ver que aqui eu tenho todas as tarefas que ele tem que realizar. Algumas já foram feitas para deixar no jeito aqui. E eu já tenho aqui o progresso e as competências do usuário, do aluno. E aqui esse Packing the Essentials em português fazendo as malas, é o jogo. É o primeiro item do jogo, porque como ele tem o conceito de road trip, a primeira coisa que você faz numa road trip é fazer as malas. Então o nome do primeiro nível é literalmente esse, fazendo as malas. Você vem aqui, olha, 100 pontos até Califórnia. Então é como se você estivesse indo de carro, como se você estivesse viajando mesmo, de acordo com essa lógica. Aqui ele já tem 200 pontos. Ele pode ver todos os lugares que ele pode segurar aqui e as medalhas de lugares que ele já passou ou não, que são como se fossem estampas de viagem também. Se eu vir aqui na área de jogos, eu vou ter mais detalhes. Então eu posso ver aqui que eu estou a caminho da Califórnia, que cada nível do jogo se reflete num local. E a gente tem alguns locais que são secretos também, que dependem da performance do aluno. Que isso também é uma coisa muito bacana da gamificação, de você dar diferentes recompensas e oferecer diferentes itens para quem tiver uma performance maior, para quem tiver um rendimento mais diferenciado e tudo mais. Que também é um fator de engajamento. Então aqui você vê os itens que ele já ganhou e os itens que ele ainda precisa ganhar para ir recebendo todas as informações de cada lugar. Para vocês terem uma ideia, eu já estou aqui no terceiro item, e que a gente tem o curso em si, que tem toda vamos ver, técnico, com todos os itens que ele precisa aprender, os vídeos que ele precisa assistir, para ele aprender realmente como fazer, né, como usar o sistema, que é uma certificação do sistema em si, que também é bastante simples da gente ver o exemplo. E aqui a gente tem o questionário. Conforme ele for fazendo questionários e avançando na tarefa, ele vai ganhando pontos para ir avançando dentro da gamificação. Isso você pode ver que o PBL está inserido no contexto maior, mas ele não foi descartado de jeito nenhum. Então aqui a gente tem as tarefas, eu vou fazer aqui rapidamente para a gente ver como ele se comporta. Chegando aqui ao final do questionário. Você vê que aqui, como eu ganhei quantidade de pontos mínima, eu recebi aqui uma notificação pop-up. Olha, você chegou na Califórnia, aqui tem uma trivia sobre a Califórnia,
Tem um exemplo de cartão postal da Califórnia e algumas informações. Isso porque eu cheguei numa quantidade de pontos necessária para isso. E eu posso continuar fazendo aqui a tarefa e todos eles têm essa lógica. Você entra aqui na parte de jogo, você vê que eu tenho aqui, cheguei na parte da Califórnia dos pontos, né? E eu tenho aqui os itens agora, a próxima parada, digamos, é Aguascalientes, México. E assim por diante. E conforme essas partes aqui não dão medalhas, mas as medalhas vão chegar conforme eu for adiantando, conforme eu for aumentando, né, as atividades. Então aqui eu tenho uma recompensa, que é essa badge aqui, que é bem simples. E diz aqui que eu cheguei na Califórnia. Então ele tem a identidade visual do jogo, também se reflete nisso. E além de eu estar participando desse jogo, que é o Faça as Malas, que é o jogo do nível 1, eu tenho aqui o jogo Road to Elite, que é o jogo geral, que eu tenho outros níveis de jogos. Então a gente tem jogos dentro de jogos aqui também. Então eu tenho aqui 300 pontos, pouquinhos de pontos nesse jogo aqui, porque ele é um jogo mais complexo. Então, conforme eu vou chegando nos jogos, conforme eu vou chegando nas medalhas desse jogo, todos esses lugares aqui, conforme eu for aumentando a minha disponibilidade, conforme eu for fazendo minhas atividades, eu vou chegando nas medalhas aqui, até eu ter toda uma viagem ao redor do mundo, digamos assim, com algumas informações de cada lugar e tudo mais. Né? Isso também pode se refletir depois, mais pra frente, nos certificados, e a gente pode separar quais alunos chegaram em mais lugares, qual foi a coisa mais interessante que eles viram durante essa gamificação e tudo mais. Então ela tem uma ideia simples por trás, mas que já se reflete num jogo diferente, algo que talvez a pessoa não espere quando ela está fazendo um jogo de sistema, né? Então aqui você vê que eu tenho esse painel todo, e conforme eu vou fazendo todas as minhas atividades, eu vou chegando nesses lugares. Então, para isso, esse é um exemplo de como que a gente pode jogar um storytelling dentro de um jogo bastante técnico, até que é um jogo de certificação de LMS. E para finalizar, voltando aqui na nossa apresentação, essas aqui são as referências teóricas que eu usei para fazer tanto a apresentação e as referências que a gente usou para criar o jogo também, que é um livro bem recente do Yu-Kai Cho, só está disponível em inglês por enquanto, mas ele fala bastante sobre a gamificação em ação, né, que você vai além desses pontos e medalhas, e também na parte do storytelling, o Herói de Mil Faces é uma bibliografia bastante clássica e sólida sobre storytelling, que tem vários conceitos fundamentais de como que você pode aplicar isso em outros contextos. E por fim eu vou deixar aqui meus contatos, para caso vocês queiram conversar mais ou tirar mais dúvidas e quererem saber mais um pouco tanto sobre gamificação quanto sistema, ou querer conversar mais, porque eu sei que a gente tem um tempo curto aqui nesse momento, mas seria mais um overview, assim, um geral, que a gente pode sempre estender mais. Então fica aí o convite. E é isso, gente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido um exemplo bacana para vocês aí terem uma ideia do que pode ser feito com gamificação e storytelling. Eu deixei meus contatos no corpo do vídeo, deve estar, e também no PowerPoint. Então fiquem à vontade para falar comigo, para a gente interagir, trocar uns contatos e ir para frente aí nesse ano que só está começando, com muitos desafios, mas já está começando também com bons eventos como o CONAD. Agradeço aí a participação, né, a aceitação da palestra de hoje também para esse evento, e sempre o suporte do pessoal do CONAD, que sempre ajudam a gente a entregar o melhor trabalho possível. E a gente se vê no próximo, espero, sempre seja participando ou seja acompanhando aí os vídeos, né? Espero que vocês estejam curtindo o evento também. E até mais, obrigada!